meus amados, é bom estar com vocês novamente. Estamos iniciando a nossa segunda aula. Esse vídeo foi gravado para vocês, para que todos possam assistir em horários diferentes. Alguns colegas de vocês são do turno da manhã, outros do turno da tarde, outros do turno da noite. E é um pouco complicado para alguns assistir no mesmo horário. Então, a aula foi gravada em vídeo. Nós estaremos todo dia no horário disponível nesse horário para tirar dúvida com vocês, tá? E hoje nós continuaremos a explanar sobre a neuroanatomia, tá? Hoje nós conheceremos as divisões do sistema nervoso, como ele se organiza, como ele se classifica, e na próxima aula nós vamos ver passo a passo cada estrutura do sistema nervoso, como elas se formam e como elas funcionam, tá? Espero que vocês aproveitem essa aula ao máximo. Procurem, além de assistir o vídeo, pegar o material auxiliar que eu disponibilizei para vocês em PDF e comecem a revisar, tá? É importante lembrar que esse conteúdo de neuroanatomia é muito importante para o exercício da profissão de vocês. Principalmente quem for trabalhar com ressonância magnética, né, tomografia, vai precisar muito desse conhecimento, ok? Um abraço. Então, meus prezados, continuando a nossa aula do curso de extensão em neuroanatomia, nós a partir de agora vamos dar prosseguimento ao conteúdo que a gente tinha para ver. No vídeo anterior, a gente viu um pouco do que era o sistema nervoso, né, como ele funcionava, quais as funções dele, e agora nós vamos ver como ele se divide, tá? Bom, o sistema nervoso, basicamente, ele é dividido em duas partes, né? O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Como o próprio nome já diz, e é bem intuitivo, o sistema nervoso central, aquele que fica no centro, né, de comando de todas as coisas, é aquela parte do sistema nervoso que coordena todas as funções, tá? É a parte do sistema nervoso que recebe as informações, processa e toma alguma atitude sobre essas informações, quer seja elas uma coisa que você leu, uma experiência que você teve, um cheiro que você sentiu, um movimento que você fez, tá? Qualquer informação, ou então a informação do funcionamento do seu próprio organismo, quem processa tudo é o sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico é aquele que leva e traz as informações. Ele vai para a periferia do seu corpo. O que é que a gente chama de periferia do seu corpo? A sua pele, os seus olhos, né? O seu intestino, os seus músculos são a periferia. A parte central, que é o sistema nervoso central, é onde fica o cérebro e a medula, tá? Então, existe também um terceiro sistema, que é o sistema nervoso autônomo, tá? O sistema nervoso autônomo ele funciona em paralelo ao sistema nervoso central. O sistema nervoso autônomo é aquele que mantém as funções vitais funcionando, sem precisar que o sistema nervoso central tome as decisões sobre o seu funcionamento. Como, por exemplo, o batimento do seu coração, o aumento e a diminuição da sua frequência cardíaca, quem toma conta é o sistema nervoso autônomo, tá? Que está ligado também ao sistema nervoso central e ao periférico. Tá? Ele está intermediário a isso aí. Tá bom? Então, basicamente, gente, como centro do sistema nervoso central, a gente vai ter o encéfalo, tá? Que fica abrigado dentro do nosso crânio, e a medula espinhal, que fica abrigada dentro do nosso canal medular. Lembrando que a medula espinhal ela também faz parte do sistema nervoso central. Assim como existe neurônios, né, no sistema nervoso central, massa cinzenta, córtex, a medula também tem, tá? E a medula ela também desempenha algumas funções sozinha, sem precisar que as informações cheguem ao cérebro. Por exemplo, o arco reflexo, né? Vamos supor, tu vai caminhando e na hora que tu encosta o pé no chão tem uma coisa pontiaguda. Aí na mesma hora teu pé puxa. Essa informação, a decisão de puxar o pé, não vem do teu cérebro, vem da tua própria medula. A medula ela toma a decisão de puxar o pé porque não pode demorar a informação chegar lá no cérebro, você perceber que tem algo pontiagudo e voltar a informação para você puxar o pé.
A medula ela já faz isso. Quando a informação chega nela, já volta logo para você tomar uma medida, puxar o pé. Então, às vezes, quando você está caminhando, pisou num prego, na mesma hora que seu pé puxa, você nem pensou em puxar o pé, seu pé já subiu, né? Tá? Então, isso é feito pela medula, chamado de arco reflexo. Portanto, a medula também é sistema nervoso central. Também nós temos o sistema nervoso periférico. Né? O sistema nervoso periférico são formados pelos nossos nervos, né? E aí nós temos nervos cranianos, que são aqueles que saem direto do cérebro, né? do tronco cerebral, tá? E os nervos espinhais, que são aqueles que saem da coluna, né? da medula, tá? Também temos os gânglios, né? Fazem parte do sistema nervoso. É nos gânglios que ficam o corpo neuronal dos neurônios sensitivos, tá? E aí tem os plexos, né, que ficam, existem cadeias de neurônios que ficam no nosso trato digestório, que eles coordenam os movimentos do intestino, né? Eles coordenam o peristaltismo, tá? A contração da luz dos intestinos, do estômago, tá? E também nós temos as terminações nervosas, que são os receptores sensitivos, né? Aqui está escrito receptores sensitivos da pele, mas não é só na pele. Existem terminações nervosas em vários locais, né? No intestino, no estômago, na pele, no olho, no ouvido, né? São as terminações nervosas que captam a informação do ambiente. Ou também levam, né? Existem terminações nervosas que levam a informação, como por exemplo as motoras, né? Você dá um comando no seu cérebro para a sua mão mexer, e aí vai o comando por um nervo, que é sistema nervoso periférico, até chegar numa terminação nervosa, por exemplo, no músculo adutor do polegar, para o seu polegar fazer a adução. Tá? E essa informação vai através de um nervo, chega na terminação nervosa, que é a placa motora, e faz com que seu músculo mexa. Tá? O comando é feito no cérebro, no sistema nervoso central, e conduzido pelo sistema nervoso periférico. Bom, a divisão estrutural do sistema nervoso ele se dá assim. O sistema nervoso central, como vocês viram na figura anterior, ele é formado pelo encéfalo e a medula. Tá? O encéfalo, que fica dentro da nossa caixa craniana, ele também tem divisões. Nós temos o cérebro, o cerebelo e tem o tronco encefálico. Tá? Essas três estruturas compõem o encéfalo. Então, o encéfalo é tudo que está dentro do crânio, né? Tudo que está dentro da nossa cabeça, fora as meninges, é claro, que são as membranas que protegem o cérebro. E a medula ela não tem divisão, ela é somente ela, tá? Já o sistema nervoso periférico, ele tem nervos, que são os que conduzem, indo e voltando com informação, que são os espinhais e os cranianos, que eu falei agora para vocês, os gânglios, tá? E as terminações nervosas. Os nervos, nós temos 31 pares de nervos espinhais, que são que saem da nossa coluna vertebral, e nós temos os nervos cranianos, que são 12 pares. Né? Por exemplo, o nervo oftálmico, né? O nervo ocular, o auditivo, né? São nervos que saem direto do tronco encefálico, né? Que são chamados de cranianos, e eles não saem da medula. Né? Tá bom? E os gânglios, né? Nós temos gânglios motores e sensitivos, que são regiões onde existem corpos neuronais que fazem conexão de informação que chega e que volta para o sistema nervoso central. Já as terminações nervosas são aquelas que eu falei para vocês, são aquelas que captam a informação ou levam a informação. Por exemplo, as aferentes, né, são aquelas que levam a informação. Tá? Por exemplo, a placa motora, né? Ela está lá no músculo, ela leva a informação para o músculo e manda ele contrair. As eferentes são aquelas que trazem informação, como, por exemplo, as terminações nervosas de tato, as terminações nervosas que estão na sua retina para captar luz, né? As terminações nervosas que estão na cóclea para captar o som. Tá? São diferentes tipos de terminações nervosas, captam a informação, leva através dos nervos, né, passa pelos gânglios até chegar na medula espinhal. Se for no caso, na região da face, não passa pela medula espinhal, passa diretamente pelos nervos cranianos. Bom, revisando aqui, eu sempre gosto de repetir as coisas várias vezes, que a gente fixa melhor, tá? Então, sistema nervoso, esse sistema nervoso se divide em central e periférico.
O sistema nervoso central nós vamos ter o encéfalo e a medula, né? E já o sistema nervoso periférico nós temos nervos, gânglios e terminações nervosas. Nós vamos falar de cada elemento desse separadamente. Lembrando que o encéfalo ele é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Já o tronco encefálico ele tem o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, tá? O cérebro também se divide, né, em diencéfalo e telencéfalo. Nós vamos ver isso posteriormente, tá? Então, numa representação aqui, o encéfalo, gente, é tudo isso aqui, né? E tudo isso aqui está dentro do crânio. O cérebro, né, com o diencéfalo, o telencéfalo com o diencéfalo, que é o cérebro, o tronco encefálico, que é essa região aqui, tá? Que é composta pelo mesencéfalo, ponte e bulbo, e o cerebelo. Todos eles juntos compõem o encéfalo, né? E o encéfalo mais a medula compõem o sistema nervoso central. Então vamos falar um pouco sobre o sistema nervoso central, tá bom, pessoal? O sistema nervoso central é a porção de recepção dos estímulos. Ele faz o comando e desencadeia as respostas, né? Então ele recebe informação, processa e desencadeia uma resposta àquela informação que chegou, tá? Ele está localizado no esqueleto axial, guardado dentro do esqueleto axial, que é o crânio, a medula, né? A coluna vertebral, tá? E dentro do crânio se encontra o encéfalo, que eu já falei para vocês. As funções fundamentais do sistema nervoso é detectar as informações, transmitir elas, analisar e perceber e identificar as condições ambientais externas e condições internas do organismo, como eu expliquei na aula passada, né? Que ele analisa as informações externas, como frio, calor, ou algo que você viu, né? Tá? Você vai andando, aí vem um ladrão, né? Aí você corre, né? Você toma uma decisão, vem dois caras numa moto, o cara já fica assustado e toma uma medida de fugir, né? Então, tudo isso é processado no cérebro, né? Tá? E aí, ele organiza essa informação que ele recebe e coordena e manda para os cantos, os locais corretos que elas vão ser processadas. Existem regiões do seu cérebro que são responsáveis pela fala, pela visão, regiões responsáveis pela audição, tá? E aí, dependendo da informação que ele gera, aí ele vai tomar uma medida, né, uma resposta motora, né, uma função visceral, por exemplo, fazer o fígado jogar mais bilis no alimento que está sendo processado, ou então liberar um hormônio, ou então uma resposta psíquica, né, medo, né, uma sensação de medo, de uma emoção, uma alegria, né, de repente você viu algo que te deixou alegre, né, o cara estava aqui, aí passou aquela menina que ele gosta, aí chegou a informação visual, o cérebro processou, associou, já tinha guardado lá na sua memória que aquela pessoa que estava passando era aquela pessoa que você gostava, e aí houve uma resposta psíquica, né? A pessoa, olha aquela menina lá, aí o coração acelerou e tal, né? São respostas psíquicas, né? No seu intelectual e tem respostas físicas também no seu corpo, tá? Tudo isso é processado ao mesmo tempo, em frações de segundo dentro do nosso cérebro, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, o nosso encéfalo, tá? O cérebro, essa parte de vermelho, que é composta do telencéfalo, né? Onde ficam os giros, e o diencéfalo, que é onde fica o tálamo e o hipotálamo, tá? Que formam o cérebro. Já o tronco encefálico, gente, que é essa partezinha aqui, ó, que é a base, né, do cérebro, é composto pelo mesencéfalo. Nós vamos falar, não se preocupe, se você não entender, nós vamos falar de cada um deles separadamente em outras aulas, tá bom? A ponte e o bulbo, tá? Que compõem o tronco encefálico. E o cerebelo à parte, né, que não tem divisão. O cerebelo é dividido só em cerebelo. É claro que o cerebelo tem várias regiões, que a gente vai ver depois, tá bom? E aí o nosso encéfalo, né, ele tem o cérebro, composto por 4 lobos, né? O frontal, parietal, temporal e occipital, que vou já mostrar alguma coisa para vocês, né? O cerebelo e o tronco encefálico aqui nessa imagem, tá? Então, nós temos uma região que é chamada de tronco encefálico, conforme vocês estão vendo nas setinhas aqui, ele leva a informação, a informação que vem da medula para o cérebro, ou então por cerebelo. Essas informações são trocadas
e passa tudo pelo tronco encefálico, né? Pelo bulbo, pela ponte e pelo mesencéfalo. Bom, aqui nós temos uma foto aqui de um cérebro. Essa foto eu bati lá na UFC, né? De um cérebro que a gente tem lá. E eu fiz aqui uma delimitação para que vocês entendam, né? Essa parte de verde aqui, que está esverdeada, toda ela é o telencéfalo, né? Faz parte do cérebro. O número 4 aqui é o diencéfalo, também faz parte do cérebro, né? O diencéfalo é composto pelo tálamo, que é essa parte redonda aqui do meio. É claro que ele não é só isso, ele é tridimensional. Para dentro do cérebro ele é uma estrutura esférica, bem maior do que o que a gente está vendo aqui na imagem. E o hipotálamo, que é essa regiãozinha pequena aqui, mas ela é responsável por muitas funções do nosso corpo. Tá? E aí nós temos o mesencéfalo, que é uma região que é como se fosse o portão de entrada das informações. No mesencéfalo é que vai dizer para onde as informações vão. Essa informação aqui é de movimento, essa informação aqui é de fala, vai lá para a região da fala. Ah, isso aqui é da visão, né? Vai lá para o lobo occipital, que é o da visão, né? Que é esse lobo aqui, tá? Que é dividido aqui pelo sulco parieto-occipital, entre o parietal e o occipital, tá? Informações que vêm do cerebelo, tá? E a ponte faz a integração, né? Ela também tem os núcleos que vêm dos pares cranianos, que ficam dentro dela. Essa informação é recebida e retransmitida. Ela também transmite informação entre um hemisfério e outro do cerebelo, tá? E o bulbo, né? Do bulbo saem diversos nervos cranianos, né? E o bulbo é responsável por diversas funções vitais também, tá? Por exemplo, o nervo frênico, ele sai lá o nervo vago, né? Ele sai do bulbo, né? E ele é interligado com o sistema nervoso autônomo, e ele que controla os batimentos cardíacos, né? Então, o bulbo é a região vital para o nosso corpo. E aqui, gente, nós temos toda a imagem do cérebro, tudo que a gente está falando, dessas divisões, né? A gente vai visualizar quando vocês estiverem trabalhando com imagem, né? Na anatomia seccional, a gente vê isso claramente, essa imagem de ressonância, e tudo que a gente vê das divisões cerebrais, a gente consegue ver nas imagens também, né? Toda essa divisão, como por exemplo aqui, ó, nós temos o tronco encefálico, né? Com ponte, mesencéfalo e bulbo, né? Cerebelo, corpo caloso, aqui o telencéfalo, né? Tá bom? Tudo isso a gente visualiza nas imagens, por isso que é importante a gente conhecer todas essas estruturas, porque quando vocês estiverem trabalhando as imagens, e aí vocês vão ter que fazer imagens específicas, de estruturas específicas, e vocês têm que conhecê-las. Bom, o cérebro, o telencéfalo, né, só repetindo, para fixar bem, o diencéfalo é essa região central, tá bom? O tronco encefálico nós temos o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, né? Eu gosto de repetir para fixar, tá bom? E a medula também faz parte do sistema nervoso central e ela é independente, ok? Bom, sistema nervoso central, só para recapitular, a coluna vertebral, que localiza-se dentro da medula espinhal, ela fica protegida, né, o sistema nervoso central, pelo crânio, pela coluna vertebral, né, porque são partes vitais do nosso corpo, tem que estar protegido por estruturas ósseas, né, e além disso ele também é protegido pelas meninges, que a gente vai ver em breve, tá bom? As meninges, elas protegem, né, o sistema nervoso central e são estruturas feitas para nutrir, tá, e proteger, tá bom? Então, nós vamos visualizar agora um vídeo que eu fiz, tá? E nesse vídeo vocês vão conhecer algumas estruturas que eu preparei para vocês, são peças naturais, tá bom? Bom, gente, nós temos aqui um cérebro humano, tá? Como eu já expliquei para vocês, é um cérebro de verdade, um cérebro plastinado, tá bom? E como eu falei para vocês, o nosso encéfalo, ele se divide no cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo, tá? Então, vamos ver separadamente cada um, tá? O cérebro, a gente tem as estruturas do diencéfalo, eu vou abrir ele aqui no meio, tá? As estruturas do diencéfalo que estarão aqui nessa região central, que são formadas pelo tálamo, hipotálamo e alguns núcleos da base, né? E o restante pelo telencéfalo, que é essa parte onde fica
os giros, né, formando os dois hemisférios cerebrais, né? E esses hemisférios cerebrais, eles têm vários giros, que são essas circunvoluções que tem dentro do cérebro, né? Parece umas cobrinhas aqui, né? Esses nozinhos que tem aqui, né? E entre cada giros desse tem os sulcos, né? Que são essas entradinhas que limitam um do outro, tá? Então, o nosso cérebro, ele é composto pelo telencéfalo, que é essa parte onde ficam os giros, né? E onde está boa parte da nossa massa cinzenta, e o diencéfalo, que fica na parte central, que eu vou mostrar em outras estruturas. Além disso, o nosso encéfalo também possui o cerebelo, tá? E o tronco encefálico, tá bom? Bom, gente, para facilitar nosso estudo, eu envolvi esse cérebro aqui em um plástico filme para que eu possa desenhar em cima deles e vocês acompanharem melhor as divisões do cérebro, tá? Então, cada hemisfério cerebral, né, tem suas divisões. A gente possui aqui nessa região do meio um sulco, né, que é chamado de fissura longitudinal, tá? Essa fissura longitudinal, ela divide o cérebro, o encéfalo, em dois hemisférios, tá? Lembrando que aqui no meio dela passa uma prega das meninges, que é chamada de foice cerebral, que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Então, dividindo os dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, nós temos a fissura longitudinal, tá? Agora vamos olhar aqui cada hemisfério separadamente. Nós sabemos que nós temos um lobo frontal, tá? Vou ter um F aqui de frontal, tá? Um lobo parietal e um lobo occipital. E temos outro lobo aqui, que é o lobo temporal. Onde começa cada um, onde termina cada um? Bom, dentre esses sulcos, que são essas entradas que eu falei para vocês, existe uma delas que ela recebe um nome especial, que é essa aqui, ó. Tá? É o sulco central. Central por quê? Porque ele está bem no centro do cérebro, tá? E ele vai demarcar o lobo frontal do lobo parietal, tá? Nós temos também o sulco parieto-occipital, que fica aqui, tá? E ele vai dividir o lobo parietal do lobo occipital. E nós ainda temos esse aqui, tá? Que é o sulco lateral. Ele vai dividir o lobo temporal dos demais, certo? Então, nós possuímos um lobo frontal, um lobo parietal, um lobo occipital e um lobo temporal, tá? Nessa região aqui de base, nós ainda temos uma divisão, né, que separa o cérebro do cerebelo, tá? O cerebelo está aqui embaixo. Entre um hemisfério e outro, eu falei para vocês que tem uma membrana das meninges que passa entre um lado e outro, tá? Que passa aqui no meio, que é a foice cerebral. E também temos essa mesma membrana das meninges, tem uma que passa aqui no meio, separando o cérebro do cerebelo. Essa membrana se chama tenda cerebelar, tá? Olhando aqui na região central, a parte mediana, eu estou aqui numa vista sagital, tá? O cérebro está cortado ao meio, estou numa vista sagital, vendo ele pela região de lateral para medial, eu vou visualizar as estruturas que compõem o cérebro na parte mediana, tá bom? E aí, gente, eu tenho aqui toda essa região aqui formando o cérebro, tá? E daqui para baixo
tá? Eu tenho o tronco encefálico, certo? Composto pelo mesoencéfalo aqui, tá? A ponte e o bulbo bem aqui, tá? Ok? E aqui eu tenho o cerebelo, tá bom? Então, continuando, eu tenho o tronco encefálico nessa região, cerebelo aqui e o telencéfalo aqui. O cérebro aqui, composto pelo telencéfalo, né? E o diencéfalo aqui, que é o tálamo e o hipotálamo. Tá? Eu vou apagar aqui para a gente continuar visualizando, tá bom? Bom, no tronco encefálico, nós possuímos três regiões distintas, né? Uma delas é o mesencéfalo, outra delas é a ponte e outra delas é o bulbo, né? Cruzando o mesencéfalo, não sei se vocês conseguem perceber, eu vou aproximar da câmera, tá? Para não pegar o brilho aqui do plástico filme, a gente consegue ver um canalzinho passando aqui no meio. Esse canalzinho, ele é o arqueduto cerebral. Ele comunica essa região aqui, que fica entre um hemisfério e outro, né, que é o terceiro ventrículo, a essa região aqui, que é o quarto ventrículo. Tá? O quarto ventrículo fica entre o cerebelo e o tronco encefálico. Tudo isso aqui, esse espaçozinho aqui, entre os dois é o quarto ventrículo. Esse espaçozinho aqui que vai estar entre um hemisfério e outro é o terceiro ventrículo, tá? Lembrando que os ventrículos são eles que produzem o líquido cefalorraquidiano, né? Então eles migram dos ventrículos laterais para o terceiro ventrículo, né? Pelo orifício interventricular, migra pelo arqueduto cerebral para o quarto ventrículo e do quarto ventrículo ele sai nesse canalzinho aqui para o espaço na coluna vertebral e intermeningeano, e ele vai ser derramado e banhar todo o cérebro, o líquido cefalorraquidiano. Voltando aqui para a visão lateral do cérebro, gente, eu vou mostrar aqui para vocês estruturas que são importantes do cérebro, tá? Lembrando que eu falei para vocês que eu tenho aqui um sulco, né, central, tá? E esse sulco central, ele divide o hemisfério, aliás, o lobo frontal do parietal. Eu falei para vocês também que essas estruturas aqui, circunvoluções, são chamadas de giros, né? E alguns giros desse aqui, eles localizam funções específicas, né, do nosso cérebro, tá? Como, por exemplo, o giro pré-central, que é esse giro aqui na frente. O giro pré-central, que é esse que fica na frente aqui, eu vou pintar ele de vermelho, gente, para a gente visualizar ele melhor. Ó. O giro pré-central, tá? Essa região do cérebro aqui, ela é responsável pelos movimentos, tá? Ela que coordena os movimentos, tá bom? O cerebelo, ele faz o cálculo dos movimentos, distância, profundidade, né? Se você está numa superfície plana ou inclinada, e aí ele faz os cálculos de equilíbrio, manda as informações para o córtex pré-central, e o córtex pré-central, cada regiãozinha dele vai ser correspondente a uma região do seu corpo. Por exemplo, dentre essa região aqui, existe um pontinho desse aqui, que é responsável pelo músculo que vai mexer a ponta do seu dedo indicador. Já vai ter outro mais para cá, que é responsável pelo dedo mínimo, né? Vai ter uma região aqui que é responsável pela contração do bíceps, outra aqui do tríceps, outra aqui do trapézio, né? Cada região
da parte motora aqui do cérebro vai ter sua responsabilidade no movimento, ok? Outra região bastante importante é essa região aqui após o sulco, né, central, que é o giro pós-central. Um era o pré-central e o outro é o giro pós-central, tá? E o giro pós-central, ele é a região sensitiva do nosso corpo, tá? Nessa região aqui é que você sente o tato, o paladar, tá? Todas as sensações sensitivas. E nessa região aqui de baixo, da pontinha, né, fica a região onde você sente a dor, tá? Então, cada pontinho desse aqui, cada regiãozinha desse, um pontinho desse aqui pode ser responsável, por exemplo, pela pontinha aqui do seu dedo, tá? Então é como se existisse um mapa dentro do seu cérebro. Por exemplo, se você fechar os olhos e tiver uma formiguinha caminhando no seu braço e com a sua mão você consegue ir com o dedo bem em cima dela e você sabe exatamente onde ela está, porque aquele pontinho lá do seu braço tem um receptor que vai ser conduzido por um nervo que vai chegar a um desses pontos aqui e ele vai dizer o local certo onde aquela formiguinha está passando, né? E aquela cosquinha que está fazendo. E essa informação vai cruzar na parte central do seu cérebro, vai ser analisada e vai ser gerado um comando para você fazer um movimento e seu dedo ir lá em cima da formiguinha. E o comando vai partir daqui do giro pré-central, que é a parte motora, vai dizer para lá onde o seu dedo tem que ir, o movimento. Quem vai calcular a distância, quanto você vai fazer de inclinação do braço e tal, é o cerebelo. E quem vai mandar fazer o movimento é o córtex motor. Algumas áreas também que a gente considera importante dentro do cérebro, né? É essa área aqui, ó, tá? Que ela fica logo à frente da região motora, que é o giro pré-central. Essa área aqui do lobo frontal, ela é chamada de área de Broca, tá? Que é a área que coordena a fala, é a área motora da fala, tá? Pessoas que têm problema de gagueira, de dicção, né? Problemas fonoaudiológicos são normalmente problemas nessa região aqui, que é a região de Broca, tá? Outra área importante, né, do nosso cérebro é essa região aqui, ó, tá? Essa região aqui, tá bom? Essa região, ela é a área responsável pela interpretação. Interpretação de quê? Interpretação visual, por exemplo, da leitura, tá bom? Que é, na verdade, o giro angular, que fica logo no final do sulco lateral. Essa região aqui, que é o lobo occipital, é conhecido também, gente, como a área da visão, tá? É conhecido como a área da visão. Aqui atrás, né? O lobo occipital. O lobo occipital, ele que interpreta e analisa as informações vindas da visão, tá? Então, o nervo óptico, que ele vai entrar aqui na base do cérebro, as fibras nervosas do nervo óptico vêm parar aqui no lobo occipital, tá bom? Já o lobo temporal, gente, ele é responsável pela audição, tá? Por isso que ele é interligado aqui pelo giro angular, né? Que a parte da visão vem para cá e da audição vem para cá. E aqui nessa região a gente faz a interpretação do que escuta e do que vê. Ok? Bom, a parte relacionada aos pensamentos e à emoção estão relacionadas aqui no lobo frontal, né? Aqui no lobo frontal é onde são analisadas
são gerados os pensamentos e as emoções, né? Ok? E nós temos na área parietal, né? A cognição, tá bom? E o cerebelo, né, que fica nessa região, ele também está relacionado com a parte motora, mais relacionado com o equilíbrio, tá bom? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês ainda nesses encéfalos aqui, aproveitar, tá? É essa região aqui, gente, ó. Isso aqui é o corpo caloso, tá? Se eu fizer uma imagem radiográfica, aliás, uma imagem de tomografia e ressonância, na região sagital eu vou ver ele assim. Ele parece um C, né? Deitado, né? Tá? E o corpo caloso é onde as fibras cruzam do hemisfério direito para o hemisfério esquerdo e vice-versa. Mas o corpo caloso, ele não é somente isso que vocês estão vendo pelo meio, né? As fibras dele vêm para um lado e vai para o outro. Se eu visualizar ele num corte frontal ou coronal, eu vou ver ele de outra forma. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui é um cérebro, o mesmo tipo de cérebro, cortado num corte coronal. Aqui um hemisfério, aqui o outro hemisfério, né? Aqui no meio a fissura longitudinal, tá? Que é o que divide os dois hemisférios. Aqui a fissura lateral, que separa o lobo parietal do temporal. Eu estou aqui, ó. Esse lobozinho aqui é esse aqui, tá? E aqui no meio, cruzando de um lado para outro, eu tenho fibras que atravessam de um lado para outro o cérebro. E essas fibras atravessam através do corpo caloso. Então, esse corpo caloso que vocês estão vendo aqui, na verdade, ele aqui num corte frontal, ele é assim, né? Eu só estou vendo apenas um pequeno trecho, né? E esse corte aqui é como se ele estivesse aqui no meio, né? Uma parte dessa aqui do cérebro, tá? Cruzando apenas um pedaço aqui, tá? Ele seria apenas um pedaço aqui do cérebro, esse corte, tá? Eu estou vendo apenas um corte desse cérebro, tá? E esse corte, ele está aqui mais ou menos, eu fiz o desenho aqui, mas ele está mais ou menos aqui, porque aqui eu também visualizo a região do tálamo, né? Do fórnix, tá bom? Se eu olhar pelo outro lado, eu também visualizo o ventrículo, terceiro ventrículo, que é esse que fica aqui no meio, ó, entre um tálamo e outro, ok? Aproveitando também o ensejo aqui, nós vemos aqui no cerebelo, né, essa região do vermes, né, que as pessoas costumam chamar de árvore da vida, né, porque ele parece uma árvorezinha, tá? Essa regiãozinha do cerebelo, né? Ok? E aqui o bulbo, né, como eu falei para vocês antes, a ponte. A ponte, gente, ó, ela é uma estrutura que ela atravessa de um lado para outro, né? Na verdade, a ponte, ela é uma estrutura que ela passa de um lado para outro, né? Ela tem dois pedículos cerebelares ligados a ela e as fibras do cerebelo, elas atravessam de um lado para o outro do tronco encefálico através da ponte. É claro que na ponte também não é só o cruzamento de fibras do cerebelo. Existem fibras que vêm do bulbo e da medula que passam por mesencéfalo, por aqui, né? E aqui é onde ficam os núcleos dos nervos cranianos, tá? Que nós vamos falar dele em outro momento. Bom, pessoal, a gente vai encerrando a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Preparei essa aula com bastante esmero para vocês, né? Tentando trazer um material a qual é difícil de se ver, esse material disponibilizado pela UFC, eu uso nas minhas aulas, tá? Muito difícil que vocês possam ter contato com esse tipo de material, tá bom? E aí eu espero que vocês aproveitem, né? Até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai visualizar detalhadamente cada estrutura do sistema nervoso, tá? E as suas formas, as suas funções e como eles se comportam.
tá bom? Até a próxima aula, um grande abraço a vocês.